já tiveram a iniciativa de ler o texto que está no boletim da igreja, o texto da última página. Alguém já leu? Quantos já leram? Poxa vida, um bom número leu, mas muita gente não leu ainda. A programação de hoje já prevê que eu vou gastar um pouquinho de tempo com isso. E eu vou convidar você para me acompanhar na leitura. E depois eu quero apresentar alguns pontos relacionados a esse tema que está no boletim. Depois eu gostaria que vocês me dissessem se isso aqui é relevante para nós ou não. Eu estou grandemente convencido de que está sendo muito relevante. Por favor, tenham a paciência de me acompanhar na leitura que vamos fazer agora da última página do boletim, onde tem o título Um desafio para a igreja do UNASP. Querido irmão, querida irmã, é com gratidão e alegria que testemunhamos as bênçãos de Deus sobre a nossa igreja. É realmente um privilégio fazer parte de uma comunidade cristã tão rica em talentos e recursos como a nossa querida igreja do UNASP. Nessa oportunidade, porém, quero gentilmente despertar sua atenção para algo em que, como família da fé, precisamos melhorar urgentemente: nosso comportamento dentro do templo durante os cultos. O fato de estarmos com o problema de superlotação tem agravado a situação, mas precisamos nos unir a fim de que nosso culto seja aceitável e agradável a Deus. Temos diante de todos nós esse solene desafio, e se cada um fizer a sua parte, seremos todos beneficiados e abençoados. Leiamos agora o texto de Ellen White, que está abaixo, com oração, e fiquemos atentos às sugestões que serão feitas agora, nessa oportunidade. Bom, deixa eu perguntar para vocês, esse tema é relevante para nós, sim ou não? Posso continuar mais uns minutinhos, então? É relevante? Então tá. Dentre inúmeros textos que eu encontrei essa semana, eu selecionei esse, não por ser o mais direto ou por ser o melhor, porque há muitos outros, até mais diretos e mais incisivos. Escolhi este para a nossa reflexão. Vamos todos acompanhar a leitura em atitude de oração, irmãos. O texto inspirado diz assim: quando a palavra é exposta, vocês devem lembrar-se de que é a voz de Deus que lhes está falando por meio de seu servo. Escutem com atenção, não dormitem nessa hora, porque assim fazendo é possível que lhes escapem nesse momento justamente as palavras de que mais necessitam ouvir, palavras que, atendidas, os livrariam de enveredar por algum caminho errado. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Às vezes é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes, que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir fruto. Outras são moços e moças que revelam tão pouco respeito pela adoração e pela casa de Deus, que se entretêm a conversar durante a pregação. Se pudessem perceber os anjos que os estão observando e anotando o seu procedimento, corariam de vergonha com a versão de si mesmos. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o joio. Conselhos para a Igreja, na página 255. Pergunto mais uma vez, esse é um tema relevante para nós, irmãos? Sim ou não? Eu creio que todos nós precisamos melhorar nisso. Eu vou apresentar aqui 8 tópicos, rapidamente, de forma bem pontual, sobre aspectos que precisamos dar as mãos, precisamos da colaboração, precisamos da iniciativa pessoal de cada um, para nos adequarmos a esses pontos que eu vou falar. Alguns deles vão depender absolutamente de cada um de nós. Não há como nós, da liderança,
estabelecermos uma vigilância ou um impedimento. Quando tem alguém conversando, quando tem alguém durante o culto com um joguinho, etc., é extremamente desgastante para um ancião ou para um diácono se aproximar e pedir que a pessoa pare. Algumas vezes isso tem acontecido e os diáconos têm sido maltratados em resposta às admoestações feitas. E esse é um assunto muito difícil de se lidar com ele. Por isso, depende mesmo da conscientização de cada um de nós e da iniciativa de cada um de nós em relação à maioria desses tópicos. Eu tenho sido motivado por muitas pessoas, adultas e jovens, a enfatizar a necessidade de melhorarmos nesse aspecto. Antes de apresentar os pontos, eu quero reconhecer que, eventualmente, ocorrem situações na programação do culto que promovem a irreverência, por culpa nossa aqui. Quero admitir isso. Eu não tenho controle, nós pastores aqui, não temos controle sobre tudo o que acontece aqui. Mas o fato de às vezes, eventualmente, haver falha na condução da programação com algo que promova a irreverência, isso não tira de nós, de cada um, a solenidade e a responsabilidade de crescermos nesse assunto. Nunca usemos isso como desculpa, porque às vezes ocorrem coisas desagradáveis aqui à frente. Estamos diante de Deus e esse é um assunto muito solene. Então, 8 itens para melhorar a reverência. Eu acho que Deus me deu essa voz hoje, porque eu estava meio com um impulso de falar meio bravo hoje, aí Deus cortou a minha voz para não deixar eu ficar bravo. Sou obrigado a falar de maneira suave, com essa voz que não me permite falar mais alto. Mas vamos lá. 8 itens para melhorar a reverência na nossa igreja. Primeiro deles, trabalho conjunto. Trabalho conjunto de quem? Dos pastores da igreja, da diretoria do UNASP, precisamos do apoio, pessoal da pastoral universitária, os preceptores, maestros, músicos e cantores. Senhores maestros, precisamos muito da ajuda de vocês, no sentido de conscientizar os componentes dos corais, para se adequarem a isso aqui, para que Deus seja honrado e louvado pelo nosso culto. Portanto, trabalho em conjunto. Segundo item, irmãos, pontualidade. Um dos grandes problemas que nós temos enfrentado em relação à reverência na nossa igreja tem sido o fato de, muito tempo depois de haver começado o culto, isso tanto na sexta-feira quanto no sábado, ainda haver muita gente chegando. Culto na sexta-noite começa às 8 horas da noite. E no sábado começa às 9 horas da manhã. Eu tenho certeza que esse horário é absolutamente confortável para a grande maioria de nós, eu diria, para todos nós, com pouquíssimas exceções. Deixemos o atraso para as exceções. Não colabore de maneira tão negativa para a desorganização do culto e da adoração a Deus. Mais uma vez eu digo, precisamos do apoio dos preceptores para que os grupos do internato saiam a tempo para chegarem na igreja no momento adequado. Se você fizer parte dessa exceção e precisar chegar atrasado, por favor, entre em silêncio. Entre em silêncio. É tão comum mesmo vermos pessoas vêm conversando lá fora, isso é natural, não percebem que entraram na igreja. E do jeito que vêm, entram na mesma conversa, com a mesma descontração. Isso é uma desonra para o nosso Deus e atrapalha imensamente quem já está aqui dentro. Por favor, colaborem nesse sentido. E se você precisar ser chamado a atenção, seja educado com a pessoa que fizer isso. Seja educado, porque estão tentando organizar as coisas para o bem de nós todos. Já que estamos falando em pontualidade, item número 3, a questão de guardar lugares. Bem, vamos tentar entender o seguinte. Você pode até guardar um lugar ou outro, isso aí faz parte, você vem um pouquinho à frente, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, sua namorada, seu pretendente vem depois, guarde o lugar. Mas é o seguinte, não pode haver lugares vazios, reservados, para pessoas que ainda não chegaram, quando há pessoas em pé sem lugar. Então, enquanto houver muitos lugares, é natural que você guarde um lugar, porque quem chega tem opções.
Agora, se a igreja já está cheia, não deverá haver lugares marcados. E eu gostaria de falar de público para os diáconos e diaconisas, que estão absolutamente livres para orientar as pessoas que estão chegando, depois que a igreja já estiver lotada, orientar as pessoas que estão chegando a sentarem nos lugares vazios, estando marcados ou não. Por favor, seja educado com as pessoas que chegarem para ocupar o lugar que está indevidamente sendo marcado. É um apelo que nós fazemos aqui, veemente, a todos. Número 4, assentos do coral. Puxa vida, muito obrigado. Significa que eu vou poder falar mais tempo sobre isso. Estou quase bom para começar a levantar a voz e falar bravo com vocês. Até agora eu não consegui ainda. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Assentos do coral. Nos referimos a esses assentos aqui em cima. Nós precisamos ocupar esses assentos por causa da lotação da nossa igreja. Nós queremos estabelecer alguns critérios e, por favor, colabore conosco. Vocês que já estão aí, bom, estão acostumados já a lidar com isso, mas alguns critérios para o uso desses lugares aqui à frente. Pedimos, por gentileza, que respeitem esses critérios. Primeiro, deverá entrar para ocupar esses lugares somente quem puder permanecer até o final. É absolutamente inconveniente quando, durante o sermão, muitas vezes durante a pregação, pessoas que estão sentadas aqui simplesmente se levantam e saem, como se estivessem sozinhas na igreja. Eu não descarto a possibilidade de uma necessidade real, claro, em qualquer lugar onde estivermos, até mesmo aqui na plataforma, pode haver uma necessidade real e a pessoa precisar se retirar. Mas vamos deixar isso para as necessidades reais e urgentes. Portanto, se você acha que não vai conseguir permanecer até o final do culto aqui, por favor, não venha ocupar esses lugares aqui. É um pedido veemente que fazemos. Outra coisa, nós queremos manter um certo controle, porque eventualmente não temos superlotação na igreja e não precisamos subir aqui à frente. Então, nessas ocasiões, teremos os diáconos ali estabelecendo o momento de se ocuparem esses lugares aqui. Então, aguarde a autorização dos diáconos nessa ocasião, porque haverá oportunidade, haverá situações em que não vamos ocupar aqui, quando houver um sábado de recesso, enfim, que não temos a superlotação. Só subir quando houver orientação dos diáconos. Eu queria dizer para aqueles que ocupam, não especificamente para vocês que estão hoje aqui, me perdoem, mas para todos os que eventualmente ocupam os lugares aqui, eu queria lembrar você do seguinte: quando você está sentado aqui à frente, há 2.500 pessoas vendo você, aqui da igreja, e queria lembrar que, principalmente os que estão ao centro, estão sendo filmados. Vocês sabem que nós recebemos frequentemente observações de pessoas que nos acompanham pela internet, em relação ao comportamento, à atitude, à conversa, ao uso de aparelhos, certos tipos de roupa de pessoas que estão aqui à frente. Então, eu gostaria de lembrar que, se você vem à frente, lembre-se de que há pelo menos 2.500 pessoas vendo você e que você está sendo filmado. Seja discreto ao estar aqui à frente. Realmente, permanecer aqui à frente, causa esse incômodo, não é o melhor lugar. O melhor lugar é aqui mesmo. Mas, já que veio à frente, lembre disso, que qualquer movimento maior, qualquer descuido, chama a atenção e distrai da palavra de Deus. É esse o ponto. Distrai quem está olhando. Já houve ocasiões em que nós precisamos pedir para os preceptores orientarem pessoas aqui à frente, às vezes até para sair daí da frente, porque estão de forma absolutamente inadequada. Pedimos a colaboração nesse sentido. Ainda em relação aos que estão ocupando esses lugares aqui, a sua saída deverá ocorrer após a saída das pessoas que estão na plataforma. Hoje não há ninguém aqui à frente, mas normalmente há a formação dos componentes da plataforma. Às vezes o pregador acaba de pregar e o grupo começa a descer todo mundo, ainda tem o hino final, ainda tem o hino de saída, tem a saída da plataforma, e se forma um tumulto aqui à frente. E eu fico pensando, como é que Deus e os anjos estão participando disso? Então, por favor, veio à frente, permaneça até o final e só saia depois que encerrar o culto de forma discreta. Finalmente, em relação a esse ponto, aos assentos aqui da frente, eu quero dizer, se você acha que não consegue fazer isso, por favor, não ocupe esses lugares.
precisamos da sua colaboração. Eu acho que eu já estou falando num tom bravo, né? Está aparecendo já, até eu estou achando aqui. Mas deixa, vamos lá. Meu presidente está aqui hoje, qualquer coisa ele me protege. Item número 5. Movimentação durante o culto. Irmãos, já teve... bom, eu queria pedir desculpa para aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, devem estar pensando, nossa, mas o que o pastor está falando aí? Como é que é essa igreja? Essa igreja é uma igreja abençoada, eu quero que você saiba disso. Estar aqui cada sábado é uma benção, mas precisamos, às vezes, melhorar algumas coisas. Olha, já teve ocasião de eu ficar tentando marcar aqui quanto tempo nós permanecemos sem ninguém se levantar da congregação. E já houve a oportunidade de não contarmos 30 segundos. Sempre há alguém se movimentando. Quando um senta, menos de 30 segundos, o outro já levanta lá. Quando sai, menos de 30 segundos, já outro. Sempre alguém se movimentando. Então, com relação a essa movimentação durante o culto, vamos colaborar nisso. Faça planos de vir para a igreja, sentar e participar do culto todo. Sabemos que, eventualmente, pode haver uma necessidade real. Isso acontece com todos nós, comigo, com qualquer um. Mas deixemos a movimentação para as situações de necessidade real. Então, vou dizer uma coisa aqui, beba água antes de vir para a igreja. Beba água antes de vir para a igreja. Ah, mas tem bebedouros aqui? Sim, os bebedouros aqui é para quem não pôde beber água, é para as crianças, é para uma situação assim, de sequidão que você não pode aguardar mais 20 ou 30 ou 40 minutos. Mas às vezes, como é incômodo, a movimentação. E é uma coisa interessante. Eu acho que eu não devia estar falando tudo isso aqui. Mas olha, há um tempo atrás a gente tinha o bebedouro do grupo da plataforma, bem aqui nessa primeira salinha aqui. Aí estava uma movimentação, o pessoal vinha, descia, ia beber água ali dentro e interferia imensamente na organização da programação. Aí eu pedi para colocar o bebedouro na sala seguinte. Dificultou um pouquinho, né? Diminuiu o movimento. Mas aí vieram as reclamações. Não é que quem senta aqui do meio para frente está muito longe dos bebedouros lá atrás. Então, beleza, mandamos colocar 2 bebedouros aqui, um de cada lado. Aí, continua a movimentação para lá, para baixo e para aqui, aí a reclamação. É porque o bebedouro lá de dentro tem copinho. E aqui não tem, é desconfortável beber ali. Tudo bem, colocamos o copinho. Colocamos o copinho. E esse copinho ali despertou o cavalheirismo de tantos rapazes, que, olha, uma coisa incrível. É um movimento de transporte de água dos bebedouros para dentro da igreja. Quando termina, há ocasiões aqui em que termina o culto que nós recolhemos um saco de copos descartáveis aqui dentro da igreja. Se você está numa situação de sequidão absoluta, não consegue aguardar um pouquinho até terminar o culto, saia, beba sua água e volte. Mas, vou repetir, beba água antes de vir para a igreja. Já me referi às saídas desnecessárias. Eu não sei se eu devo falar sobre a questão de conversar dentro da igreja. Posso falar nisso ou não? O que vocês me dizem? Não há nenhum julgamento em relação às pessoas que fazem isso. Todos nós, sem exceção, eventualmente conversamos dentro da igreja. E é uma coisa que muitas vezes nos distraímos e começamos a conversar, e alguém do lado começa a conversar mais alto, aí você aumenta o tom da voz, daqui a pouco parece que a gente está... Não, eu não vou falar tudo que está vindo à mente aqui, mas parece que a gente não está dentro da igreja. Então, eu vou dar uma sugestão aqui. Primeira delas, fique calado dentro da igreja. Se você não conseguir ficar calado dentro da igreja, precisar falar alguém, um comentário, eu acho natural. Cochiche. Fale suave, fale baixinho. Um comentário, não conversa, não faz sentido você estar conversando dentro da igreja. Um comentário, uma observação, alguma coisa que você viu aqui à frente, uma palavra da pregação, é natural que haja uma resposta, uma participação, mas façamos de forma reverente. E, por favor, eu gostaria muito que cada pessoa se sentisse à vontade para ajudar a pessoa que está incorrendo nesses problemas, a se corrigir na hora. E se você for chamado a atenção, por favor, seja educado com o que está fazendo. Seja discreto para não interferir na adoração das outras pessoas. É impossível estarmos sentados, assistindo o culto, quando na frente há 2 pessoas conversando livremente. Não é impossível. A distração ocorre. Então, por favor, vamos corrigir isso.
Item número 6. A respeito do hall de entrada ali. Aquele hall de entrada ali serve também como ponto de encontro, é verdade. Principalmente para o pessoal do internado. Só para vocês saberem, eu já orientei os diáconos, na sexta-noite, a não apagarem a luz rapidamente. E dar a ideia de que você tem que ir embora logo. Natural, a juventude sai e fica ali na frente da igreja, conversando, tirando foto, né? A oportunidadezinha dos casaizinhos, dos chavequeiros, né, Leandro? É uma grande oportunidade, nós respeitamos isso. Né? Pode conversar ali, mas não no momento do culto. Não sei se você sabe disso, mas aqui da plataforma, nós ouvimos conversas e risadas lá de fora. É incrível. Quando saímos do culto, no sábado, na sexta-feira é mais tranquilo, porque acaba o culto, o pessoal sai e vai conversar, normal, aceitável. Mas no sábado, quando termina o culto, não termina a programação. Começa a escola sabatina. E cada sábado é um desafio para o pessoal da escola sabatina. Tem que fechar as portas e fazer uma movimentação por causa do excesso de conversa. Sejamos um pouco mais discretos, converse baixo. Né? Saiba que as conversas são ouvidas dentro da igreja. Para colaborar com todos nesse sentido, nós estamos tomando uma providência. Não sei se vocês perceberam, mas já há uma caixa de som lá fora. Quem está lá fora está ouvindo tudo que está sendo dito aqui dentro. Colocamos essa caixa de som improvisadamente para este fim de semana já, mas a partir do próximo final de semana vai haver um sistema de som nas várias colunas ali fora, inclusive dentro dos banheiros. Então, quem estiver chegando na igreja antes de entrar, já vai estar entrando no clima de tudo que está acontecendo aqui dentro. Olha, esse aí é um aviso para você. Quando você ouvir aquele som, é assim, você está entrando na igreja. Então, é para ajudar, né, a lembrar. Porque, às vezes, a gente entra de forma distraída mesmo. Então, o sistema de som lá fora vai nos ajudar nesse sentido. Por favor, colabore. Né? Nós temos algo ruim aqui na disposição da entrada da igreja, que é o fato de não termos um anteparo. Quem vem lá de fora já entra direto para a igreja. Não há uma antessala, não há um hall que nos ajudaria a lembrar, a entrar no clima. A gente vem do jeito que vem, entra na igreja, a gente não se toca que está entrando na igreja, e entra conversando e tal. Então, esse sistema de som lá fora, que já está funcionando, é para dizer assim, você está chegando na igreja. Então, entre com reverência. Item número 7, eu falei que seriam 8 itens, né? Eu acho que eu estou falando muito rápido, eu queria gastar mais tempo aqui. Quando a gente demora mais, dá a impressão que o assunto é mais sério ainda, né? Vamos lá. Uso de celulares, iPad, iPhone, etc. Celulares e tablets na igreja. Eu anotei 3 itens aqui em relação a isso. Desligue o celular, ou pelo menos deixe-o no modo silencioso. Pelo menos isso. E eu pergunto para você, eu sei que alguns terão uma resposta afirmativa, por circunstância. Um médico que está aqui, mas está atendendo o plantão, precisa ficar atento. Uma pessoa que está aqui, mas tem alguém enfermo em casa, que precisa ficar atento, com o celular ligado e tal. Mas, de maneira geral, para 99% de nós, eu pergunto, quem é que poderia ligar para você durante o culto, que seja algo mais importante do que o que está acontecendo aqui dentro? E obrigue você a ter que atender o celular, e muitas vezes sair atendendo o celular. Quem é que poderia fazer isso? Eu diria, ninguém. Então, vamos colaborar. Desligue o celular, ou pelo menos deixe-o no modo silencioso. Não permita que o seu equipamento o impeça de ouvir a voz de Deus. E mais, não permita que o seu equipamento impeça as pessoas à sua volta a ouvir a voz de Deus. Não foi uma, nem foram 2 ou 3 pessoas que já me relataram de sentarem e haver alguém ao lado jogando durante o culto todo. Bom, você tem liberdade de escolha. Nós respeitamos, Deus respeita a sua liberdade de escolha. Mas a sua escolha tem um limite quando começa a interferir na escolha de quem está ao seu lado. Lembre-se disso.
Lembre-se disso. Você vai estar interferindo na adoração de quem está ao seu lado. Sejamos discretos nessa questão. E, finalmente, irmãos, traga a Bíblia para a igreja. Traga a Bíblia para a igreja. Ah, pastor, mas o meu celular, eu tenho a Bíblia ali. É a Bíblia. O que importa são as palavras. Você tem razão. O que importa são as palavras. Não importa se está em papel, se é eletrônico. No meu tablet, eu tenho a Bíblia ali. É verdade. Eu não sou contra você usar o tablet ou o celular. Eu estou usando aqui o meu aqui agora. Estou usando aqui o meu. O problema não é esse. O problema é que, para a maioria de nós, quando você liga o tablet para ver a Bíblia, depois que você lê o texto bíblico, você é tentado a mudar de aplicativo, a checar o e-mail, a ver se tem mensagem, a postar alguma coisa, e você é distraído daquilo que está acontecendo. Lembre-se que você está sendo distraído intencionalmente por alguém que quer ver você distraído dentro da igreja. O pastor Tiago está bolando aí uma campanha super legal. Vamos lançar no começo do segundo semestre. Uma campanha, traga a Bíblia para a igreja. Hein, Tiagão? Com algumas motivações, algumas coisas assim, bem interessantes. Para nós virmos para a igreja com a Bíblia na mão. E usarmos a Bíblia para isso. Muito obrigado pela atenção de todos. E terminamos por aqui. Quero só dizer a vocês o seguinte, que precisamos muito, que todos colaboremos para isso. E gostaria de pedir a licença de todos, para que se permitam ser chamados à atenção pelo diácono, por um ancião, se você houver esquecido alguns desses itens e precisar ser relembrado. Por favor, seja educado com quem chamar a sua atenção. Irmãos, me perdoe se eu falei demais. Aos nossos queridos visitantes, por favor, não tenham essa impressão de que o pastor é bravo. Eu não sou bravo, eu sou muito bravo. Quem me conhece sabe disso. Outro dia eu preguei aqui, contei da tradição da minha família, né? Nordestino, cabra macho, né? Então, quem estava aqui viu. Então, é isso aí. Sejam todos, se sintam muito à vontade, se sintam bem, estamos na casa de Deus. Nosso objetivo é somente um. Adorarmos a Deus, louvarmos o nome de Deus e sermos beneficiados por isso. Vamos todos colaborar. Deixa eu terminar fazendo o que eu tenho feito aqui algumas vezes, para que a gente sinta como todos nós somos beneficiados. Vamos ouvir agora a voz do silêncio. Silêncio absoluto na igreja. Vamos lá. Imagina só que bênção. Quando esse silêncio for quebrado apenas pela pregação, pela adoração aqui da frente, ou por sua resposta a essa adoração. Sua resposta com um amém, louvado seja Deus. E que seja uma resposta adequada. Esse silêncio pode ser quebrado com expressões de louvor e adoração a Deus. Somente com isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe por já havermos falhado tanto e nos dê sabedoria para lidarmos com esse assunto. Muito obrigado a todos. Mais uma vez eu peço perdão se me demorei muito, mas a intenção é a melhor de todas. Que Deus nos abençoe.